Olá pessoal, meu nome é Karina Artemis Afrodite, meu nome de arte, e meu nome civil é Karina Oliveira Bezerra. Eu sou pagã há 18 anos, da Wicca, e sou acadêmica também, estudo paganismo na academia há 12 anos. Comecei a estudar desde na minha graduação em História e fiz o mestrado e o doutorado sobre paganismo contemporâneo. Hoje eu trouxe para vocês um tema sobre o Dia do Orgulho Pagão. Eu escrevi um artigo sobre esse tema que vamos tratar hoje e vou aqui falar com vocês. Aí depois vocês podem ler o artigo. Então o título dessa palestra vai ser Dia do Orgulho Pagão no Brasil, Obstáculos, Frutos e Diálogo. É interessante eu estar trazendo esse tema hoje, porque ontem eu estou na Inglaterra, ontem aqui na Inglaterra foi realizado o ritual de Beltane pela Pagan Federation e eu descobri que o Dia do Orgulho Pagão aqui não, pelo menos o que é realizado agora em maio, que eu já achei estranho por ser realizado em maio e não no período que o Pagan Pride Project coloca, que é entre agosto e outubro. Então eu fui questionar isso e é porque eles não têm um vínculo com os Estados Unidos e eu soube que eles começaram alguns meses depois. Né? Nos Estados Unidos começa em 1998. Então, mais para frente eu irei escrever outro artigo sobre esse tema, trazendo novas coisas que eu vou descobrir. Então eu vou expandir o artigo, assim como também entrevistar outras pessoas, né, que são importantes também de eu entrevistar, que eu não tive a oportunidade de entrevistar para este artigo. Eu irei entrevistar também e expandir esse artigo. Então, o que eu vou abordar hoje na palestra e que também está no meu artigo é delimitado, né, para o momento que eu escrevi. Eu fiz a análise em 2016 e publiquei ano passado. Então, daqui para frente, né, são novos DOPs, que é o Dia do Orgulho Pagão, novas pesquisas, eu vou expandir. Então, vamos tratar hoje do que eu escrevi. Então, o artigo, ele visa demonstrar brevemente a trajetória desse evento do Dia do Orgulho Pagão no Brasil, que ele já foi realizado em todas as regiões do Brasil, né? E em algumas cidades continuaram, em outras não. Então, além de apresentar como se desenvolveu, eu busco, através de entrevistas, analisar os obstáculos, os frutos e o diálogo do Dia do Orgulho Pagão para o paganismo. Então, eu realizei análise de conteúdo, também realizei uma pesquisa documental na internet para ver sobre os DOPs que aconteceram no Facebook, em outras redes sociais. Muitas pessoas que não realizam mais o DOP apagaram as páginas, mas eu consegui entrevistas com eles. E para eu saber sobre os frutos, diálogos e obstáculos, eu entrevistei 5 coordenadores, alguns que não são mais e outros sim, de diferentes cidades do Brasil. O DOP, ele foi criado nos Estados Unidos, como eu já falei, como projeto, Pagan Pride Project, e foi realizado pela primeira vez em 1998. Nesse ano, houve 18 celebrações, sendo 17 nos Estados Unidos e uma no Canadá. E foi em 2001 que ele se expandiu para a Europa e Estados Unidos. No caso, com esse vínculo, né? Como eu disse, eu descobri que já havia, antes de 2001, aqui na Inglaterra, sendo que não com um vínculo com os Estados Unidos. Isso é um dado novo que eu descobri ontem. As primeiras cidades que realizaram DOP no Brasil foram São Paulo e Brasília, em 2001, e Porto Alegre começou em 2004. Em 2012, bem depois, começou em Recife, comigo, no Rio de Janeiro e em Botucatu. Depois, em 2013, em Palmas, em Manaus,
Santana do Livramento, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu teve em 2014 e Barra de São João em 2015. Teve outras cidades que eu não consegui identificar quando começou o DOP, mas que realizaram também, que foi Curitiba e Fortaleza. 2013 foi um ano bem importante para o DOP no Brasil, porque foi quando ele no Brasil teve um representante oficial da coordenação. Teve uma coordenação nacional oficial para o Brasil, com vínculo com os Estados Unidos. Então, eu vou falar um trechinho da entrevista que eu fiz com o coordenador, que não é mais hoje, o Lugos Dagda Brigante, que usava esse nome na época. Ele diz: nunca existiu uma coordenação nacional para o Brasil antes de 2012. Nesse sentido, fui o primeiro coordenador nacional do projeto em nosso país. Houve, por um pouco período de tempo, entre 2001 e 2004, uma parceria da Abra-Wicca com a Pagan Pride Project, mantendo informalmente como responsável por alguns dos eventos, com exceção de Porto Alegre. Mas a instituição de uma coordenação nacional nunca foi firmada antes de 2012, posto que os coordenadores locais foram abandonando suas cidades sem dar qualquer tipo de retorno ou satisfação ao PPP, o projeto. Inclusive, essa questão, houve muitas problemáticas por conta dessa questão de que houve coordenação anterior, né? Neste artigo, eu não discuti isso, eu trouxe a perspectiva do Lugos sobre essa questão, mas não trouxe a perspectiva dos outros, de coordenadores anteriores, sobre se houve realmente uma coordenação nacional. Né? Mas o que Lugos traz é que não teve uma coordenação oficial com os Estados Unidos. Não que não havia, né, algum tipo de vínculo. Né? Como ele diz, teve uma parceria, né, da Abra-Wicca com Pagan Pride, mas não um oficial. Então, esses são os dados. Com a coordenação nacional, começou a ter a afiliação. Muitas pessoas já faziam os DOPs nas suas cidades sem qualquer filiação entre uma coordenação nacional ou com a coordenação internacional. E em 2013 começa a ter essa união, né, por conta da coordenação nacional. Então, em 2013, ocorre no Brasil o Dia do Rolho Pagão em Recife. Não, já havia antes, mas assim, oficialmente, né, com esse vínculo nacional e internacional, das cidades de Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Botucatu, Porto Alegre, Curitiba e Palmas. Então, esse ano houve várias reuniões via Skype dos coordenadores locais, né, para compartilhar os preparativos dos eventos, as dificuldades, as ideias. E nesse ano foi bem interessante que, com exceção de São Paulo, todos conseguiram realizar o evento num dia, que foi o 20 de outubro. E o tema foi Brasil de Todos os Deuses. Foi um ano bem importante para o Pagan Pride no Brasil, porque teve uma união, né, entre as cidades que realizam. Então, já no ano posterior, por conta, vamos dizer, desse sucesso, de ter ocorrido essa união no ano de 2013, outras cidades aderiram ao projeto e 2014 foi um ano que teve mais cidades realizando o Pagan Pride no Brasil todo. Então, entraram 9 cidades, que foi Belo Horizonte, Brasília, Foz do Iguaçu, Manaus e Santana do Livramento. E o tema desse ano foi Nós Fazemos o Mundo. Em 2015, as cidades continuaram a realizar o evento, as que eu citei anteriormente, e entraram também Barra de São João e Rio de Janeiro. Não, Barra de São João, que é do Rio de Janeiro. E o tema escolhido foi Muitas Tribos, Uma Só Nação. Sendo que em 2015, Lugos saiu da coordenação do projeto, e eu vou falar nas palavras dele porque. E depois disso, várias cidades também saíram do projeto. Lugos diz: retirei-me do projeto por motivos bastante críticos e perturbadores, oriundos da própria comunidade pagã brasileira,
em especial suas lideranças desesperadas em causar tumultos onde não poderiam exercer aquilo que conhecem como seu poder de influência. O trabalho já não era prazeroso e sim, infelizmente, somente pesaroso. Essa foi a resposta de Lugos porque ele saiu da coordenação. E essa questão envolve o tema de poder. Então, na minha conclusão, eu tratei sobre isso, a questão do poder no paganismo. Em 2016, somente 4 cidades realizaram o Dia do Orgulho Pagão, mas sem união mais, porque não tinha coordenação nacional, e sem trocar ideias como se havia nos anos anteriores. E as cidades foram São Paulo, Fortaleza, Recife e Manaus. Essas 4 cidades foram... Eu entrevistei pessoas dessas 4 cidades, mais de Porto Alegre. Depois, em 2017 e 2018, as únicas cidades que continuaram fazendo DOP foi São Paulo, Recife e Manaus. Agora, em 2019, nós vamos ver, né, como é que vai ficar, se vai ter outras cidades ou não que vão realizar. Então, agora vamos para o tema, né, que eu quis analisar dentro para saber sobre o Pagan Pride, que é os obstáculos e frutos e diálogo interreligioso. Então, eu fiz perguntas para esses 4 entrevistados e também coloquei as minhas respostas, porque sou a coordenadora de Recife. E eu fiz uma análise de conteúdo sobre o tema, então vamos lá ver como foram as respostas. Então, sobre os obstáculos, quais foram os principais obstáculos que eu, analisando todas as respostas, trouxe? No artigo vocês podem ver expandido, né? Aqui é um resumo. Um obstáculo é sobre o local de evento, né? Que uma das respostas é que a desorganização do órgão público responsável pelos parques e o preconceito com o paganismo. Então, há dificuldade de conseguir realizar os ritos em parques ou até em outros locais, né? E que há esse preconceito com o paganismo. Eu mesmo passei por isso, né? Quando eu ia solicitar para poder realizar o evento no parque, sempre eu tinha muito problema com isso. Desavenças na comunidade pagã local, regional e nacional. Esse é um outro obstáculo, né? Que são as brigas, as disputas da comunidade, tanto local, da onde é realizado na cidade, como da regional e nacional. Então, e esse problema também foi relatado. Então, dentro da própria comunidade, a própria comunidade faz com que se causam, né, problemas para a realização do Dia do Orgulho Pagão. Uma das respostas, a cena pagã aqui é meio tímida e o público acaba ficando em torno de 20 a 30 pessoas, ou seja, as pessoas não vão para o evento. Sabotar as atividades dos eventos, ou seja, há pessoas dentro da própria comunidade que sabotam o evento. Algumas pessoas não iam ao evento por causa do coordenador, ou seja, porque não gostam de estar coordenador, então não vão para o evento. Então, esses são alguns dos problemas, dos obstáculos. Frutos, né? O que há de bom, o que se alcança, né, com o Dia do Orgulho Pagão. Visibilidade dada ao movimento do orgulho pagão. Então, há o esclarecimento sobre o paganismo, há um fortalecimento do orgulho pagão, para que as pessoas que professam a fé pagã não se sintam sozinhas ou inferiorizadas. Então, é um momento de compartilhamento, é um momento de as pessoas conhecerem as outras, né? E criar realmente uma comunidade, criar laços, vínculos. Então, ocorre isso também, apesar dos obstáculos, né? Esse é um fruto, um ganho do Dia do Orgulho Pagão. Também tem atividades pró-solidariedade, que essa é uma pauta, é uma das características do Dia do Orgulho Pagão, arrecadar algo para ser doado.
Então, por exemplo, teve a contribuição com valores à causa da ONG Rancho dos Gnomos e o público que ajudou muito na arrecadação de alimentos para pets. Então, não são todos os DOPs que disseram que conseguiram uma quantidade boa ou que fizeram arrecadação, mas alguns sim, então esse é um ponto também muito bom. Criando vínculos com os participantes, né, como já havia citado, as pessoas que encontram seus caminhos espirituais nesses eventos, tem pessoas até que nem são pagãos e vão lá, gostam do evento, e aí vai querer entender mais o que é aquilo, e que também obtiveram espaço para abrirem seus contatos com outros praticantes de sendas pagãs, ou que já é pagão, mas não conhece pessoas, ou acaba conhecendo mais porque tem contato. Então é um momento para abrir o horizonte para o paganismo. E sobre o diálogo interreligioso. Um dos praticantes, né, falou que o Dia do Orgulho Pagão, no caso específico foi de São Paulo, é o Elísio sem tretas, isso foi a utilização que ele usou, né, para falar. Elísio sem tretas convencionais, ou seja, já afirma que há, né, problemas dentro da comunidade que são convencionais, mas que o Dia do Orgulho Pagão é um momento onde as pessoas se comungam, né, que não ocorrem esses problemas. O diálogo entre as religiões se estreitou, isso é uma das respostas, se estreitou no campo do paganismo. Os budistas se aproximaram, o candomblé, que não se considera pagão, vem se aproximando, então coloca aqui também ao diálogo, né, com outras sendas, né, que não são neopagãos, mas tem essa proximidade. A banda, mesmo sendo cristã, tem participado, isso é bom. O DOP aqui serve como Elísio sem tretas convencionais. Então, o DOP de São Paulo, ele coloca essa característica de ter esse diálogo interreligioso. Os eventos sempre tentam incluir palestras e palestrantes de diversas sendas e, como são abertos ao público em geral, acabam somando informação para os que não são pagãos. Então, vai servir como diálogo para a sociedade, né? Para as pessoas que não são pagãos, é uma oportunidade para conhecer, até porque isso é uma das coisas que eu coloco na conclusão, o paganismo não é aberto, é semi-aberto, os seus grupos, os ritos. Então, esses momentos de eventos que são abertos é muito importante para poder a sociedade ter conhecimento do que é o paganismo. Desde o primeiro ano, que deu apenas 30 pessoas, não pagãos vão para o evento e sempre houve muito respeito e interação. Transeuntes dos parques que se aproximam e acabam ficando observando e até interagindo. Então, o interessante e o bom de ser realizado em parques é porque as pessoas que passam pelos parques têm a oportunidade, né, de ver de longe o que é isso. Né? Por exemplo, no Orgulho Pagão do Recife, né, tem uma faixa grande, né, Orgulho Pagão. Então, as pessoas passam, o que é isso? Então, vão lá, assistem as palestras, comungam e podem conhecer o que é e tirar o preconceito. Né? Então, se realiza esse diálogo interreligioso, religioso, entre os que são pagãos e os que não são pagãos, sobretudo porque é um evento aberto, público, qualquer um pode participar. E ele traz outra questão, é que ele traz uma imagem positiva do paganismo, mostrar que pagãos são uma das respostas, mostrar que pagãos são pessoas normais e religiosas como aquelas de quaisquer outras denominações, ou seja, é um momento de esclarecimento, né, sobre o que é o paganismo, né, para tirar o preconceito. Então, ocorre o diálogo religioso dentro desse evento, né, do Dia do Orgulho Pagão. Há o diálogo religioso. Vamos lá agora para as conclusões, né, a conclusão que eu trouxe. Não existe um poder central no paganismo contemporâneo, nem é aceitável tal função por seus adeptos.
mesmo entre os que desempenham papéis de liderança. Essa é uma característica do poder no paganismo. Não obstante, tal negação de poder a uma instituição governante representa o empoderamento de todos os praticantes, pois os pagãos também enxergam o poder como positivo e produtivo. Então eu trouxe Michel Foucault para tratar do poder, para analisar o poder no paganismo, pois a forma que ele coloca o poder, a gente pode trabalhar esse poder no paganismo. Observamos dessa forma o poder na perspectiva de Michel Foucault, ou seja, como uma prática social, um micropoder que se encontra nos gestos, nas atitudes, nos comportamentos, nos hábitos e discursos das pessoas, dos pagãos. A não aceitação de um poder central não significa a falta de poder no paganismo, né? Mas sim a fragmentação consciente dele. Né? O poder é disperso, né, no paganismo. São micropoderes. Não há um poder central, mas são micropoderes e as pessoas são empoderadas. Por isso que há um certo problema, inclusive, com a tentativa de homogeneização, com a tentativa de um poder central, pois todos são empoderados. Quando em 2013 é criada a Coordenação Nacional e os eventos começaram a expandir-se no território nacional, podemos observar a criação de micropoderes, legitimados por um poder maior, mas não macro. Então, vai ter micropoderes que vão realizar esses eventos e esse poder maior, mas que não é macro, que ele não é centralizado. Com o fim da coordenação nacional e o declínio das atividades dos vários DOPs, conjecturamos que os coordenadores locais, sem apoio de um núcleo, não se sentiram mais legitimados a continuar o projeto. Um dos motivos pois o tolimento realizado pelos pagãos a pretensas representações causa já as citadas desavenças entre eles próprios. Então, se não tem mais a legitimidade dessa coordenação nacional, as pessoas, muitos coordenadores ou outras pessoas não se sentem legitimados para fazer aquilo, porque até outras pessoas da sua comunidade local podem não aceitar. Por que você está fazendo isso e não eu ou outra pessoa? Né? Quando se tinha a legitimação da coordenação nacional, torna-se mais fácil. E tal declínio ocorre por conta de táticas e estratégias, para citar Sertor, por parte de líderes da comunidade. Aqui questionamos a pretensa ausência de monopólio que não se configura na prática, mediante as constantes denúncias de tentativas de homogeneização e promoção do ego, que curiosamente originam-se de todos os lados. Esse é um ponto bem interessante, que inclusive eu trouxe na minha tese, que a acusação de promoção do ego, de tentativa de homogeneização da teoria e da prática, essas acusações são realizadas de todos os lados do paganismo, dentro de todas as sendas, de todos os caminhos, e todas as pessoas, uma acusa o outro de realizar tais práticas. Assim, consideramos que brigas entre praticantes em torno das relações de poder são um dos obstáculos para o sucesso do evento, sendo mais agravante que o obstáculo relacionado ao local, que eu falei, né, que não tem um local de realização, visto que não foi dito que algum DOP deixou de ser realizado por falta de local, mas sim por relações de poder, deixou de ser realizado. Tal consideração serve como exemplo para futuras análises sobre as relações de poder no paganismo e também como serve de referência para análises concernentes ao papel das instituições na rede de poderes que imperam em nossa sociedade. Apesar das dificuldades apontadas, os frutos foram muito realçados nas falas dos entrevistados. Conseguir esclarecer e dar visibilidade ao paganismo, como foi comentado, é uma das grandes conquistas do evento. Esta exposição da religião ao público, no entanto, mesmo que com fins positivos, é uma das causas das discórdias na comunidade, essa exposição ao público. Se todo saber, aí a gente pega Foucault de novo, se todo saber tem sua gênese em relações de poder,
O controle de uma coordenadoria de um evento de sucesso pode legitimar o discurso de certos indivíduos em detrimento de outros. Então, aí a gente vê a relação de poder com com as relações, a relação de saber. E tal saber assegura o exercício de um poder. Talvez por esta razão, um evento com intuitos benéficos para a comunidade religiosa estudada tenha declinado. Então, eu relaciono o declínio do Dia do Orgulho Pagão a relações de poder. Outro grande ganho produzido pelos eventos foi a possibilidade de conhecer pessoas que professam a mesma fé, como já foi colocado, e assim criar vínculos, dando uma estrutura de plausibilidade. E aí eu trago o sociólogo Peter Berger, que considera a estrutura de plausibilidade essencial para a religião. Para o paganismo não é essencial, e isso eu trato na minha dissertação, pois mesmo sem a estrutura de plausibilidade, o paganismo cresceu e tem crescido. No entanto, tendo esses eventos, possibilita uma maior difusão do paganismo. Então, é importante sim, mas não é essencial. E sobre o caráter solidário, apenas os DOPs de São Paulo e Porto Alegre destacaram tal atitude, conseguindo arrecadar boas quantidades de doações, sendo frutífera a ação. E sobre o diálogo religioso, foi conseguido levar para o DOP pessoas não pagãs de forma satisfatória. Isso é importante para o diálogo religioso. Então, o DOP alcançando assim uma imagem positiva do paganismo para a sociedade. Então, ele tem esse papel. Novamente, tal ganho pode explicar o conflito nas relações de poder e na produção de saberes, mas a resistência também se encontra de forma passiva no medo de algumas pessoas, alguns pagãos, em se expor e sofrer preconceito e discriminação da sociedade. Então, também há essa questão que muitos não querem se expor por conta de preconceito e não gostam também que outros se exponham. Consideramos, enfim, que frente à forma como a qual o neopaganismo é organizado, não sendo afeito a líderes e instituições, o alcance, obstáculos, frutos e continuação do evento dão sinais de algumas das características dessa espiritualidade no Brasil. O conflito entre a anarquia, instituição, e as relações de poder daí produzidas. Também podemos observar que tal comunidade religiosa, o paganismo, é aberta ao diálogo interreligioso e sofre preconceito. Essas foram algumas das conclusões que eu obtive fazendo essa análise. Então, novamente, somente atualmente os DOPs de São Paulo, Recife e Manaus estão sendo realizados, né? Foram realizados até o ano passado. E aí eu lanço para vocês uma reflexão sobre a comunidade pagã no Brasil, né? Sobre essas questões de poder e sobre o DOP, né? A realização dele como uma forma de união da comunidade no Brasil. Então, eu lanço para vocês essa reflexão para vocês pensarem sobre a comunidade pagã no Brasil e sobre as relações de poder oriundas dela, que existem nela. Espero que vocês gostem, estou aberta para perguntas. E é isso.